Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa pra você. Vamos ao Fala Galera desta segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Qual a sua expectativa para o duelo de daqui a pouco entre Ponte Preta e Ituano? Existe favorito para a partida no Novelli Júnior, jogo que a Rádio Bandeirantes vai transmitir. Com a narração de Leandro Bolle, está registrado. Opine 97102-1493. 97102-1493. E como você avalia a atuação do Guarani na derrota para o São Bernardo? Na sua opinião, foi a pior atuação do Bugre na Série C? Opine 97102-1493. 97102-1493. Vamos às pautas da Ponte Preta. Maguinho fala sobre a importância do duelo contra o Ituano. Em busca da quarta vitória seguida, Ponte enfrenta o Ituano daqui a pouco, às 19h30 no Novelli Júnior. Em caso de vitória, Macaca assume a liderança isolada da Série C. Recuperado de uma pancada, Maguinho está na lista de relacionados e deve iniciar na equipe titular contra o Galo de Itu. Alberto Valentim e Arthur, suspensos, desfalcam a Ponte. Douglas Leite assume a beirada do campo, que enquanto Danilo Barcelos será o escolhido para a lateral esquerda. Macaca não vence o Ituano desde 2024. De lá para cá foram 4 jogos, com 2 derrotas e 2 empates. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Retrospecto contra o Ituano aponta equilíbrio e pequeno jejum. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Marcelo Fernandes elogia João Vitor e comenta sobre retorno de Alan Santos. Marcelo Fernandes elogia o grupo, mas diz que precisa de reforços mais experientes para a sequência da Série C. Guarani perde para o São Bernardo por 1-0 no Brinco de Ouro e volta para a zona de rebaixamento. Com o resultado, Bugre cai para a 17ª colocação, com apenas 3 pontos somados em 15 disputados. Marcelo Fernandes terá mais uma semana de preparação antes do próximo duelo contra o Floresta. Partida marcada para sábado, às 5 da tarde, com a transmissão pela TV Band, TV aberta, de graça para você, sábado às 5 da tarde. Expulso no segundo tempo contra o São Bernardo, Natan pega suspensão dupla. Como estava pendurado, recebeu o 3º cartão amarelo e depois o vermelho direto. Assim, Natan vai precisar cumprir uma suspensão dupla, podendo também ou perdendo também o duelo contra o Figueirense pela 7ª rodada no Brinco de Ouro. Então, está fora diante do Floresta. É o próximo jogo, que será sábado. E também cumpre suspensão diante do Figueirense. Outro problema para o Marcelo Fernandes envolve meia Pablo Baianinho.
Com o entorse no joelho, a tendência é que o jogador desfalque o Bugre entre 3 a 4 semanas. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Fernandes cita processo, entre aspas, e assume responsabilidade após derrota. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. A CBF anunciou que o italiano comanda o Brasil até o fim da Copa do Mundo de 2026 e assume a seleção a tempo da próxima data FIFA. Carlo Ancelotti vai receber 10 milhões de euros, cerca de 63,21 milhões na cotação atual por ano na CBF. O valor é similar ao que o italiano recebia no Real Madrid, seu último clube, dividindo a quantia por 12 meses. O vencimento mensal do treinador será de aproximadamente 5,3 milhões de reais. Pauta 2. Palmeiras amplia a invencibilidade de quase 2 anos e passa São Paulo no histórico choque rei. São 121 vitórias alviverdes, 120 empates e 120 vitórias do São Paulo, de acordo com o retrospecto do Verdão. Nas contas do tricolor, o Palmeiras já tinha vantagem: 119 vitórias, 116 empates e 116 vitórias do Clube do Morumbi. A última derrota do Verdão para o São Paulo foi em 13 de julho de 2023, ou seja, há quase 2 anos. Desde então, são 4 vitórias e 4 empates. Pauta 3. Imprensa espanhola crava Xabi Alonso comandará o Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes. Segundo o jornal Marca, treinador do Bayer Leverkusen assumirá o Real assim que a temporada acabar. Técnico interino para a disputa do Mundial é descartado. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera de hoje. Qual a sua expectativa para o jogo entre Ponte e Ituano? Existe favorito? Não, não existe, um jogo muito equilibrado. Minha expectativa e torcida é que a Ponte vença o jogo, mas vai ser muito complicado. Os dois times vêm de 3 vitórias consecutivas, os dois times estão, no meu entendimento, entrosados, bem treinados neste momento. Então é um jogo sem prognóstico. Pode ganhar a Ponte, pode empatar, pode ganhar o Ituano. Nenhum resultado me surpreende. Como você avalia a atuação do Guarani na derrota para o São Bernardo? Se foi a pior atuação do Bugre na Série C, foi uma das piores. Aliás, das 5 partidas, o Guarani jogou 3 péssimas partidas, salvou meio tempo de uma, apesar da derrota, e o jogo contra o Botafogo da Paraíba. Portanto, a avaliação da atuação do Guarani contra o São Bernardo foi ruim. Batista. 17:10 está no ar, Esporte em Debate. Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas.
São mais de 40 opções deliciosas com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento, ambiente agradável, o espaço é climatizado. Ponto 10, pizzaria e restaurante, preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias e sempre com um largo sorriso para atendê-lo. Afinal, ele é o mais simpático da gastronomia campineira. Sim, João Dias. Anote aí o WhatsApp 974 10 60 68. 974 10 60 68. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, esquina com a Cônigo Cipião, bem na região central de Campinas, e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Mesa de áudio Pedro Piscinato, ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que manda a imagem para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ó, aproveita, manda aí um joinha para nós, manda like e muito obrigado pela sua audiência. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos.
Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos de operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17. Você que trabalha ou se interessa por construção, mineração e infraestrutura, preste atenção nesse recado. Vem aí a Brasil Equipo Show, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos em Jaguariúna. É a feira mais inovadora do setor, com entrada gratuita e participação das maiores marcas do mercado. Tem lançamentos, demonstrações ao vivo, o Campeonato Brasileiro de Operadores, cursos como os de operadores, como o curso de manutenção de pá carregadeira e formação de operadores de escavadeira e retroescavadeira. E não para por aí. Vai ter voo cativo de balão, o Desafio Mundial de Operadores Caterpillar, o Prêmio BES, congresso técnico com especialistas e até visita guiada para estudantes. Acesse beshow.com.br e garanta já a sua inscrição. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Bandeirantes. São 17:18 ou 20 no ar. Batista, Edson Lencioni para a Primavera, tudo bem? Culpa do Guarani de perder o jogo, o treinador, né? Ele começou com o mesmo time e começou a primeira partida que ele ganhou. E jogando com Leite e Isaac. Os dois não funcionam juntos, né? Aliás, os dois não funcionam nem junto nem separado. E ele continua com a mesma coisa. O Guarani só ganhou aquele jogo porque o Leite se machucou. Agora ele veio com o mesmo time. Tá de brincadeira, né? Eu nunca vi treinador que parece que tá dentro do campo e não enxerga o jogo. Outra coisa, né? O pessoal tá falando aí que o goleiro salvou o Guarani. O goleiro é ruim demais, né, gente? Ele tá lá pra pegar a bola. Talvez se ele não pegar nada, vai ficar fazendo o quê no campo? Toda vez que ele sai do gol é um perereco, sabe? A bola parece que tá queimando na mão dele. É muito ruim, cara. É muito ruim. Não dá, entendeu? O Guarani, eu vou falar uma coisa pra você. Esses treinadores que vêm aí, pai, parece que... eu não sei o que acontece, pai. Parece que eles têm a mesma receita. Tá de brincadeira, né? Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Enquanto tiver esses caras aí, não vai, não. Abraço, muito obrigado. Boa noite, equipe Bandeirantes. Acredito que hoje a Ponte empata em 2-2 e ganha 1 ponto e tira 2 do Ituano. Cleiton Reis, Jardim Florense 2. Valeu, Cleiton, um abraço para você, muito obrigado pela audiência. Mais um. Fala, Batista, abraço, Jaú, o Grino. Cara,
Mas, por incrível que pareça, a única atuação que você vê que melhorou a qualidade é do Andrei, o goleiro, né? O resto, cara, se o Guarani não contratar no mínimo 8 jogadores, o Guarani não escapa nem da Série C. O time é muito ruim. O cara foi bater 3 escanteios seguidos. Caio Melo, acho, se não me engano, eu tava no estádio lá. 3 escanteios, o cara não teve força para pôr a bola na área. O time não acerta um toque, um passe de qualidade. Como é que vai escapar? Jogando uma Série C, o time não tem qualidade. Como é que esse Pastana consegue ser tão ruim assim? E eu fico admirado de um outro clube contratar o cara e não ver o histórico dele no outro clube que ele passou. Porque o histórico dele no Guarani, nessa passagem, foi péssima, né? Então, montou um time para ser rebaixado para a Série C e montou um time na Série C para ser rebaixado para a Série D. Meu Deus do céu. Aqui pelo chat ao vivo, Maurício Almeida. Saindo de Campinas, partiu ver a macaca em Itu. Carlos Silva, Guarani, amor eterno, parelheiro capital. Com o Guarani, sempre Guarani, amor ao Guarani, paixão pelo Guarani, sempre, sempre Guarani. Carlos Lemos Matozinho, boa noite, boa tarde a todos. Ponte Preta, Campinas, Ponte Preta 2, Ituano 1. Abraço para você, Matozinho, muito obrigado aí pela audiência. Bem, hoje, 19h30 é o jogo da Macaca em Itu, então o programa termina um pouco mais cedo, às 19 horas. Às 7 da noite tem a grande jornada esportiva Bandeirantes, Leandro Boles no comando. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça manutenção preventiva. Essa é a dica. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva comprando as peças, você vai encontrar peças mecânicas nacionais e importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais lá no site rochaautopeças.com.br. Tem o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Aí você fala diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 17h24, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre voltou a decepcionar o seu torcedor, jogando sábado no estádio Brinco de Ouro, perdeu para o São Bernardo 1-0. Muita chuva caiu, né? O torcedor que foi ao Brinco de Ouro tomou chuva e viu um time apático, principalmente no primeiro tempo, né? O Guarani não deu nenhum trabalho praticamente ao São Bernardo, que fez o gol e depois administrou também na segunda etapa, confirmando aí a vitória. Mantém o tabu, né? O Guarani nunca venceu o São Bernardo aí na história, mais uma derrota registrada no último sábado. No final da partida, o técnico Marcelo Fernandes, na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro, fez aí elogios ao grupo, mas diz que precisa de reforços mais experientes para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, eu posso dizer para você que tanto o Fallen, o Elano que chegou agora, a gente está muito ligado no mercado, até porque essa equipe precisa ter jogadores com mais rodagem para dar uma experiência para essa equipe. A equipe é boa, mas precisa de uns caras
Você vê o time do São Bernardo hoje, ele fez 4 trocas no final, tudo jogador de imposição, jogadores altos, a gente precisa desse tipo de jogador. Nosso grupo é muito bom, mas a média de idade é de 22 anos. E a gente precisa não só na meia, mas alguns jogadores que venham para dar aquele caldo final, né? Porque a média de idade dos times que sobem para a Série B é de 28 anos de idade. Você pode pesquisar aí em todos os clubes. A molecada está querendo muito, a diretoria também está ligada, o próprio Rômulo, o Elano, o Farney, a gente está ligado no mercado, porque se tiver a possibilidade de a gente, como eu digo, dar experiência a mais para essa molecada que chegue para somar, jogadores que possam acrescentar, a gente está de olho sim para que isso possa acontecer. Lembrando sempre, né, que tem janela abrindo-se no dia 2 de junho, vai ser um espaço aí que os times terão, né, para contratar. Janela aberta para o Mundial de Clubes, mas todas as equipes poderão contratar, reforçar para a sequência da temporada. Uma das poucas oportunidades que o Guarani teve de empatar o jogo no segundo tempo foi com o João Victor. Ele arriscou aí um chute buscando o ângulo, acabou acertando o travessão e na entrevista coletiva o técnico Marcelo Fernandes fez elogios ao jogador, né? Ao João Victor, que entrou no decorrer da partida e também comentou sobre o retorno do Alan Santos. Fez a estreia na temporada, foi titular na zaga bugrina. A gente tá gostando muito do João. Já no outro jogo ele já entrou bem. Ele vem treinando muito bem. É um garoto, tanto ele como até o Pablo Baianinho também, que machucou, vem treinando muito bem. Hoje ele teve uma grande atuação também. Ele é um jogador que realmente é frio, né? Um jogador que tem o tipo de jogador carioca, né? Como ele é carioca, né? Então realmente ele tem nos agradado muito. Hoje entrou muito bem de novo. Assim, gente, a gente chegou num processo faltando 3 dias para um jogo. Você faz um jogo, você ganha um jogo da maneira que foi. Então a tendência é você manter aquilo que teve no último jogo. Você não pode, de repente, ter uma bolinha de cristal e achar que as coisas vão acontecer da maneira que aconteceu no primeiro tempo. A gente jamais esperava isso. Nem eles mesmos. Eles estavam muito preparados para fazer um grande jogo. Estávamos muito motivados. E infelizmente não deu. Essas coisas acontecem, né? Infelizmente aconteceu aqui em casa, mas a equipe, volta a dizer, os jogadores lá estão muito chateados, como está toda a torcida, e a gente vai procurar fazer o melhor. Quanto ao João, que você falou, e o próprio Alan Santos, o Alan, cara, é um cara que eu trabalhei com ele no Santos, é um cara que tem uma credibilidade grande, é um jogador com muita imposição, um líder também que a gente está precisando ter no time, líderes, e ele é um cara que procura fazer isso diariamente, é um cara que vai nos ajudar muito, sabe? Ele estava treinando bem, louco por uma oportunidade, a oportunidade veio, ainda mais contra o São Bernardo, que é um time que ele conhece bem, então a gente procurou também usar de tudo, todas as maneiras, todos os detalhes para a gente fazer um grande jogo. Ele foi bem, no final sentiu, até porque está 5 meses sem jogar, mas a gente tem que só agradecer, entrou muito bem, deu conta do recado. Logicamente algumas coisas acontecem por falta de ritmo, mas a gente tem que dar moral e trabalhar bastante para que a gente vá agora em Fortaleza e consiga um grande resultado. Este o técnico Marcelo Fernandes. Guarani tem mais uma semana de treinos. Próximo jogo fora de casa, sábado, 5 da tarde, contra o Floresta. Sequência aí desta Série C do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, o Natan está suspenso. Aliás, o Natan, dupla suspensão, né? Porque ele primeiro recebeu o 3º amarelo, depois foi expulso direto. Então, dupla suspensão, não joga contra o Floresta e também não pega o Figueirense. Também o Pablo Baianinho está fora. Já não jogou contra o São Bernardo, um entorse no joelho. Vai ficar pelo menos mais 2 semanas fora. São problemas, desfalques que tem o técnico Marcelo Fernandes para a sequência da temporada da Série C. Guarani que com o resultado, né, com a derrota e os demais resultados, voltou à zona do rebaixamento da competição. Precisa melhorar urgentemente em Bugre. Informações do Guarani aqui no Esporte em Debate. São 17 horas e 29 minutos em Campinas. E a ICH, você que comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes. O Guarani perde, breca uma reação na competição. Mais do que isso, uma preocupação com aquilo que apresentou no primeiro tempo. Quando venceu o Botafogo, deu indicativo de que com a chegada do novo treinador, o Guarani não cometeria erros absurdos que foram cometidos até então. Teve uma semana, técnico Marcelo Fernandes. No jogo diante do Botafogo, 3 dias. Mas até o jogo contra o São Bernardo, uma semana inteira. E o time no primeiro tempo foi horroroso.
Qual o motivo em CH? Não dá para mudar o elenco inteiro. O problema do Guarani, no meu conceito já faz tempo, é o elenco que foi formado. Marcelo Fernandes cometeu erros, é verdade, mas ele não faz milagre. Ele não transporta e nem transforma jogadores que não têm a mínima qualidade para jogar um campeonato brasileiro vestindo a camisa do Guarani. Essa é a verdade. O São Bernardo veio aí com um monte de desfalques, um time organizado pelo Catalá, e conseguiu travar o Guarani. O Guarani não conseguiu jogar. O goleiro, no primeiro tempo do São Bernardo, não pegou na bola, não sujou o uniforme. E olha que estava chovendo, hein? Olha que estava chovendo. Deu um chutinho no gol, o time do Guarani. Segundo tempo melhorou, aí vem essa besteira, infantilidade, para não usar outro adjetivo que o Natan fez. Até a expulsão do Natan, o Guarani esboçava uma reação. Depois que expulsou o médio volante da equipe do Guarani, aí tudo voltou da mesma maneira que estava no primeiro tempo. Um time errando passes demais, intranquilo, não é? Jogadores com os nervos à flor da pele, e falta futebol, Batista. Você olha pro banco de reservas do Guarani, dá vontade de chorar. Chorar. O treinador olha, ele tem culpa porque ele aceitou a missão. Ponto. Ele é o responsável também, se não for o principal. Porque ele fez uma coisa no primeiro tempo que todo mundo sabe que não funciona. Colocar de novo o Isaac do lado esquerdo, de novo o Anderson Leite, que são jogadores que já mostraram que não tem a mínima condição. Com todo respeito ao profissional, não é? Então o Guarani, para conseguir uma reação, depende de dois aspectos. De um milagre e o segundo aspecto de contratações. Se o Guarani não contratar 10 jogadores, 8 jogadores, o Guarani não... Eu não estou falando de classificação, tá? Eu estou falando de permanência. Com esse time aí, o Guarani não faz 12 pontos no campeonato. Estou falando 12. Com esse time que está aí. Se contratar, pode ser que reaja, dependendo da qualidade dos jogadores. Não do tipo do David Braz. Porque se essa for a linha de trabalho da diretoria do Guarani, infelizmente o final será trágico para o Guarani na Série C. Olha, é o seguinte, na saída do gramado do estádio Brinco de Ouro, na derrota diante do São Bernardo, o Alan Santos, que retornou à partida, deu entrevista ali na zona mista. Campeonato Paulista é possível fazer isso, né? Campeonato brasileiro. No Campeonato Paulista, não. Então os jogadores falam na saída do gramado. E o Alan Santos ficou muito tempo parado. Ele foi contratado para a disputa do Campeonato Paulista e nunca se recuperou, nem no Campeonato Paulista e nem no início da Série C. Aí no jogo diante do Botafogo ficou no banco e entrou como titular contra o São Bernardo. Guarani não fala nada a respeito de departamento médico. Quando um jogador se ausenta e o Guarani, naquela hora protocolar que exige a CBF, coloca a escalação e coloca lá uma referência explicando o motivo da ausência. No caso do Alan Santos, o Guarani não se manifestou em tempo algum. E nós, durante esse tempo todo, estávamos imaginando que ele tinha uma contusão muscular. Cheguei a questionar como é que o Alan Santos não consegue se recuperar nunca. Então preste atenção nesse pedacinho da fala do Alan Santos na saída do gramado do Brinco de Ouro. O jogo dentro de casa. Feliz por voltar depois de um tempo com a lesão no tendão de Aquiles. Lesão no tendão de Aquiles. Lesão no tendão de Aquiles é cirurgia. Então ele passou por cirurgia e o Guarani não comunicou absolutamente nada. Estávamos imaginando que era uma contusão muscular. E aí ele não conseguia jogar, não conseguia recuperar. Então, o que você entendeu aí, ô CH?
Tendão de Aquiles não tem como recuperar se não passar por cirurgia, não é isso? Batista, eu não consigo responder a sua pergunta, apesar de muito pertinente e inteligente, porque é uma parte do corpo que não tem jeito de você ficar fazendo trabalho paliativo. Né? Não adianta você passar, né, alecrim, sal grosso, não resolve isso. Né? Você precisa realmente fazer um tratamento a contento, porque é a sustentação do corpo. Não tem jeito. Se você contundiu ou rompeu parcialmente ou totalmente o tendão de Aquiles, que fica, né, entre a batata da perna e o tornozelo na parte posterior, você não consegue andar. Agora, eu não posso dizer se foi cirúrgico. Agora, não é uma contusão de panturrilha, já é complicadíssimo. Porque é muita terminação nervosa, é muita musculatura junto. E aí, para você conseguir tratar, eu já acompanhei na minha carreira como repórter mais do que 3 dezenas de jogadores que ficaram 6 meses, 7 meses. Tudo bem que hoje está muito moderno. Agora, Batista, foi bem observado por você, chama a atenção. Porque o Alan Santos é um cara que tecnicamente poderia colaborar muito, como eu acho que aos poucos ele vai colaborar, mas isso chama atenção sim. Não dá para afirmar que todos os casos de tendão eles devem ser cirúrgicos, porque eu não sei o grau da contusão, mas pelo tempo que ele ficou fora, eu acho que a sua indignação, a sua colocação, ela é pertinente, sim. É porque numa situação como essa, né, o clube deveria comunicar à imprensa que o atleta não estava disponível e que passou por cirurgia. É uma comunicação absolutamente simples, porque senão gera uma dúvida. Como que contrata um jogador como o Alan Santos e o cara não entra em campo? Passou o Campeonato Paulista inteiro, o início da Série C, e foi aparecer no banco diante do Botafogo. 4ª rodada da competição. Então, são coisas que são estranhas. Então, no mínimo, eu não estou falando por mim, ou Rádio Bandeirantes. Estou falando a torcida do Guarani, nós somos o elo. Através da imprensa campineira é que o torcedor fica sabendo das coisas. Através das emissoras de rádio, televisão, sites, jornais, enfim, a imprensa de Campinas. E ninguém noticiou absolutamente nada porque não tinha essa informação de que ele passou por cirurgia. Se é que passou, né? Eu nunca ouvi falar de recuperação de tendão de Aquiles sem passar por cirurgia. Pode ser que seja o primeiro caso, ou pode ser que eu é que não tenha sabido de um caso de recuperação sem passar por cirurgia. Então o Guarani realmente está vivendo uma fase muito complicada e é mais um dos capítulos do Estádio Brinco de Ouro. O ouvinte segue mandando para cá mensagens 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto e também mensagens de áudio. Batista, queria que você tirasse uma dúvida para mim. A partir de qual rodada abre a janela para escrever novos atletas da Série C? Ou é fácil só pegar aqui, porque a janela vai ser aberta no dia 2 de junho. Abre no dia 2 e termina no dia 10. Então, é só verificar aqui qual é a rodada que está programada para o dia 2. Então é o seguinte, ó. Dia 31 tem uma rodada. Aí essa rodada, ela segue até o dia 1º, completada no dia 2. Então, no dia 2, exatamente no dia 2, termina a rodada 8. E aí, depois vem a rodada
de número 9. Aí, na sequência, né, já vem a rodada de número 9. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, rodada 8, que termina exatamente no dia 2. A rodada 9 começa no dia 14. Aí já fechou a janela, né? A janela fecha no dia 10. Abre no dia 2 e fecha no dia 10. Então, termina exatamente a rodada 8 no dia 2, o dia que abre a janela, tá bom? Abraço para você, Augusto. Muito obrigado pela sua participação. 17h41 em Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande, que fica bem próximo, ou se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Campinas, tem em Santa Bárbara do Oeste, bem ali na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. Aliás, por falar na loja do Igatacado, eu estive na loja do Igatacado na sexta-feira e lá foi inaugurada a pastelaria da Michele. A Michele inaugurou uma excelente pastelaria que fica exatamente em frente ao Igatacado, lá no Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628. É aquele pastel gostoso, o pastel de feira. Então, saboreei um pastel delicioso. Parabéns à equipe, não só a Michele, mas a equipe sensacional de profissionais. Ontem eu tive a oportunidade de mandar um grande abraço para uma pessoa, né? E fiz até uma indicação para comparecer lá na pastelaria da Michele, pessoa que mora nas imediações ali do Satélite Íris, próximo da John Boy do Lope. Então, realmente é uma pastelaria sensacional. 17h44, ouvinte no ar. Boa noite, Batista, CH, Gleger, Tigrão, bando de amigos. Barcelona me deixou mal acostumado, hein? Em menos de 4 dias, vai. Fez 7 gols e tomou 7. Futebol é isso, alegria do povo. Quem dera hoje Ponte Preta e Ituano um 7-5 para Macaca, imaginou? Tandy, Negrão. Abraço, Tandy. Sensacional, hein? Jogo com muitos gols é sempre um jogo maravilhoso. Às vezes tem jogo 0-0 que é bom também.
mas é muito difícil você não ver um jogo bom, como um 7-6. Ontem eu assisti Botafogo da Paraíba e Floresta, que aliás é o próximo adversário do Guarani. Esse jogo foi um jogo de arrepiar no segundo tempo. O jogo estava 1-0 para o Floresta. Aí o goleiro Dalton cometeu uma besteira imensa. É aquela história de sair jogando, modernismo do futebol. Sair jogando sem ter qualidade para isso. Perdeu a bola e aí o Botafogo empatou o jogo 1-1. Mas o Floresta fez 2-1, 3-1, e aí no finalzinho o Botafogo lá com o menino, um garoto saído recém da base, entrou e fez um gol, 3-2, 5 gols numa partida. E olha, esse time do Floresta vai dar trabalho para o Guarani, hein? Guarani, se enfrentar o Floresta naquela modorrência, um time pasmacento, como foi no primeiro tempo, diante da equipe do São Bernardo, toma uma goleada. Essa vitória do Floresta foi lá no campo do Botafogo. Aliás, já estive lá, conheço o campo do Botafogo. Em João Pessoa tem um campo e lá em Campina Grande tem uma réplica. São 2 estádios exatamente iguais, absolutamente iguais. Questão de política, esse negócio todo e tal. E ali tinha uma disputa, né? Quem era a capital? Claro que a capital era João Pessoa, mas morador lá se sente também na capital. Quem mora, a capital oficial é João Pessoa. Mas Campina Grande, quem mora lá também se sente capital. Então os políticos construíram 2 estádios absolutamente iguais. Então, Guarani que coloque as barbas de molho, porque esse jogo com transmissão ao vivo na tela da Band não vai ser fácil. Aliás, não tem jogo fácil na Série C. Mas esse Floresta, antes de começar o campeonato, todo mundo, Floresta, esse é um adversário que já pode pensar em conquistar os 3 pontos. Não vai conseguir. Se não jogar na terra e no ar, não pode piscar. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, aqui é César Barão Geraldo. Ô, Batista, eu queria só pedir aos meus comentaristas aí a respeito da contratação do técnico da seleção. Olha, eu acho que técnicos brasileiros poderia ser qualquer um que os jogadores fritavam ele. Porque qualquer técnico brasileiro, aquele pessoal que joga na seleção lá, ele se sente superior. Agora, pelo menos, está chegando um técnico, acho que eles não vão se sentir maior do que o treinador. Um abraço. São 17 horas e 49 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Espero, diz aqui o ouvinte, ter ajudado o caro amigo Batista. Olha, realmente o texto é longo, hein? Mas vamos ver o que diz aqui o ouvinte. O ouvinte mandou pra cá, nome dele, Alexandre Costa, ele é de Marília. Detalhes sobre o tratamento. Tratamento não cirúrgico, imobilização, fisioterapia e medicamentos anti-inflamatórios podem ser suficientes para tratar lesões menos graves, como tendinite ou pequenas rupturas. Cirurgia. Em casos de róturas, é isso? Deve ser rupturas.
Em caso de rupturas completas ou quando o tratamento não cirúrgico não é eficaz, a cirurgia pode ser necessária para reparar o tendão e promover a cicatrização. Fatores a considerar: a decisão de cirurgia versus não cirurgia depende da idade do paciente, atividade física, gravidade da lesão e outros fatores clínicos. Recuperação. A recuperação, seja com tratamento cirúrgico ou não cirúrgico, exige repouso, fisioterapia e um período de imobilização para proteger o tendão durante a cicatrização. É importante consultar um ortopedista para avaliar a lesão e determinar o melhor tratamento, pois cada caso é único e requer uma avaliação individualizada. Diz aqui o ouvinte. É sobre o Alan Santos, né? Alan Santos. Então tá aí, portanto, explicações, informações a respeito de tendão de Aquiles, que é o caso, portanto, do Alan Santos. O texto é muito longo, não deu para ler inteiro, mas, claro, evidente, deu para pegar aí o essencial do texto, tá? Abraço para você, muito obrigado. Sim, ajudou bastante para leigos. Grande abraço, muito obrigado pela sua participação. Ouvinte no ar, mais um. Fala, Batista. Cleiton Reis aqui do Florense 2. Batista, eu ia te pedir um favor. A hora que a Ponte fizer gol, coloca a estrofe do hino, És Amada Ponte Preta. Não coloca o hino no começo não, fica meio estranho. Dá mais emoção quando a Ponte faz o gol, você gritando e ao fundo o hino cantando És Amada Ponte Preta. Pô, faz isso aí que vai arrebentar. Valeu, um abraço. Aí, desde 1900 e Jesus estava na terra, eu te acompanho, hein? Pô, você é o cara, velho. Você é o cara, não tem outro aqui em Campinas. E o Tigrão é doido, hein? O Tigrão é maluco, tem que internar ele já. Um abraço. Valeu, um abraço. Qual o nome? Ele assinou a mensagem. Cleiton. Ô, Cleiton, um abraço para você. É o seguinte, pertinente, ótima ideia. Valeu. A partir de agora, nós vamos colocar aí a sua ideia. Então, não o hino no começo, e sim a partir do momento. É isso aqui, ó. Vê se És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Perfeito. Tá aceita a sugestão, tá bom? Abraço para você, muito obrigado pela sugestão. Ideia importante, inteligente, e vamos atender aqui a solicitação do Cleiton, nosso ouvinte e pontepretano. Abraço e muito obrigado pelas palavras aí com relação ao meu trabalho. 17h54, intervalo, voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos.
Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Para destacar o confronto entre Ituano e Ponte Preta, hoje, segunda-feira, 7h30 da noite, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Lembrando que a Rádio Bandeirantes transmite este jogo. Quem vencer vai para a liderança isolada da competição. O provável Ituano do técnico Mazola Júnior, com Saulo, Tássio, Luiz Gustavo, Matheus Mancini e Dalpian, Bruno Silva, Caio Mendes, Ramon e Fernando Canezin, Neto Berola e Vinícius Popó. Já o provável time Macaca do técnico Alberto Valentim, que hoje não estará no banco de reservas porque está suspenso. O substituto do técnico na beira do gramado será o auxiliar Douglas. Provável time de Diogo Silva, Maquinho, João Gabriel, Wanderson, Emerson Santos e Danilo Barcelos, Lucas Cândido, Dudu, Serginho Elvis, Gia Dias e Jonathan Toró. Apitou o jogo a Daiane Muniz, tendo como assistentes Luiz Alberto Andrini Nogueira e Isabelle de Oliveira. O quarto árbitro será o Gabriel Bispo. 7h30 da noite, duelo paulista, quinta rodada da Série C, transmissão da Rádio Bandeirantes, valendo a liderança. Tem Ituano e Ponte Preta. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h59, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Tigrão. De Batista, um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. Rapidamente, que hoje o programa é um pouco mais curto. Fala, galera de hoje. Não tem favorito o jogo de Itu, não. Fala, galera da Ponte. Para mim, jogo extremamente equilibrado. Muito igual, campanhas iguais, estilos até parecidos das estratégias.
Dois times que gostam de jogar reativamente, especialmente quando jogam fora de casa, como é o caso da Macaca hoje. E no Fala Galera, então não tem favorito não. Jogaço. Pode, pela primeira vez na competição, valer a liderança isolada para um dos times, desde que ele vença. Até agora sempre foi liderança compartilhada. Hoje, o Caxias é o líder com 12. Se o Ituano ganhar, ele vai a 13 isoladamente líder. O mesmo se aplica à Ponte, se vencer, será líder isolada com 13 pontos. Claro que, pelo equilíbrio, dá para a gente apostar aí que talvez em nível de probabilidade o empate possa ser o resultado mais provável. Mas acho que o Ituano vai para cima e a Ponte também, todo mundo querendo disparar de vez na competição e é um tira-teima, é uma prova de fogo para os dois, tanto para a Ponte quanto para o Ituano. E no Fala Galera do Guarani, foi a pior apresentação do Guarani na Série C até agora. O jogo de sábado, quando ele perdeu para o São Bernardo por 1-0. Olha, Batista, primeiro tempo sim. Achei o primeiro tempo do Guarani um horror. Segundo tempo, com as alterações processadas pelo treinador, o Guarani melhorou. E quando ele estava muito próximo de chegar ao empate, né? Esse era o resultado provável naquele momento da partida. Ele empurrou São Bernardo para trás e estava ali muito próximo de empatar o jogo. Aí teve a expulsão do Natan, para mim uma atitude impensada, e aí ficou um pouco pior. Então o Marcelo Fernandes mexeu bem no intervalo, né? Mexeu muito bem. Quando ele vem com o João Vitor no lugar do Anderson Leite e com o Lucas Justen no lugar do JP Galvão, que foi muito mal e, aliás, pelo setor dele ali, o São Bernardo deitou e rolou, inclusive fez o gol que deu a vitória à equipe do grande ABC Paulista aos 12 minutos do primeiro tempo. Então, eu acho que no segundo tempo não. Se o Guarani tivesse continuado com o mesmo número de jogadores, não tivesse perdido um expulso, que foi o Natan Camargo, até acho que o Guarani iria tentar alavancar um empate. Quando ficou com 1 a menos, mergulhou de novo. Então não acho que tenha sido no todo a pior apresentação do campeonato. Mas dividindo por períodos, por tempo de jogo, o primeiro tempo está assim muito próximo do pior tempo disputado pelo Guarani nas 5 primeiras rodadas da competição até agora. 18h03, Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinadora oficial dos Gigantes Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo, a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família. Seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Rádio Bandeirantes. Batista, região de Londrina e Maringá. De ouvidos na Band, na transmissão de hoje, Carlos Henke. Abraço para você, Carlos. Muito obrigado. Passei a minha infância
até os 10 anos nessa região aí de Londrina. Jataizinho e Ibiporã. As duas cidades onde eu passei a minha infância. Jataizinho e Ibiporã são cidades muito próximas a Londrina, que é a grande cidade ali da região, às margens do rio Tibagi. Jataizinho, que fica às margens do rio Tibagi, onde passei a minha infância. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, amigos da Band. Boa tarde, Batistão. Batista, tá perguntando aí pro CH, pro Tigrão, será que não seria, de repente, não vou dizer o ideal, mas não seria a hora realmente assim de mudar o esquema de jogo, o Guarani? De repente tentar jogar com 3 zagueiros aí contra o Floresta, fazer o feijãozinho com arroz, aquele futebol simples, né? Se resguardar mais a defesa, pegando os outros times no contra-ataque, entendendo a limitação, né, do time, do elenco, ou se ele optar ainda jogando com 2 zagueiros e 2 laterais, trocar o lateral que seja ou o JP Galvão ou o Justen por um dos zagueiros, né, aonde esse zagueiro não avance além do meio de campo, fique fixo mais a marcação, resguardando aquele lado, já que foi aquele lado que o Guarani tomou o gol contra o São Bernardo. Boa tarde a todos aí, é o Mauro do Nova Europa. Abraço, Mauro. E aí, CH, o que você acha da ideia do ouvinte sacar um lateral e colocar um zagueiro no lugar? Batista, você só joga com 3 zagueiros se você tiver qualidade nos seus zagueiros. Senão eles mais se atrapalham do que resolve qualquer tipo de situação. O problema do Guarani Futebol Clube é o seu elenco. Foi mal montado. Tem muitos jogadores que não têm condição de jogar nem o brasileiro da Série C. Aí não tem, você puxa de um lado, é que nem cobertor curto. Você puxa para cobrir o rosto, o pé fica de fora. Então não tem jeito, cara. Não tem jeito. Ou bota garoto ou contrata. Porque todos que estão aí, Batista, o Guarani ficou com praticamente todos do Campeonato Paulista, a gente já conhece. Aquilo que pode render e aquilo que principalmente não pode render. Então eu não acho que a solução do Guarani seja para melhorar o sistema defensivo ou acrescentar o terceiro zagueiro. Eu acho que existem coisas muito mais importantes. Eu não estou discordando do ouvinte. Se tivesse jogador, óbvio, é uma ideia, é uma maneira diferente de jogar. Agora, o grande problema do Guarani é o seu meio-campo, que simplesmente não existe. E o Wagner chegou a arrepiar e imaginar o gol da Macaca com essa parte do hino. Parabéns a quem propôs e muito obrigado por aceitar. Quem propôs foi o nosso ouvinte Cleiton. E será hoje, diz aqui o ouvinte, a estreia desse marco. 2 gols de Jean Dias, com assistência de Elvis e Toró. Diz aqui o Wagner, abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde. Vou deixar aqui a minha indignação com o Guarani, que estamos falando de Série C. E o time já tem 3 derrotas na Série C. Com todo respeito aos outros clubes, mas a gente perder 2 em casa, eu quero saber quem vai levantar da cadeira e fazer alguma coisa. Porque não adianta trocar comissão técnica, trocar direção, se não olhar no campo de futebol, onde a coruja canta, a bola na rede. O que esses caras estão esperando? O que estão fazendo com o Guarani? Até quando, meus amigos? Até quando vocês vão mostrar essa incompetência aí? Tá aqui a indignação do Bugrino, Rogério Franci. Abraço, muito obrigado. 18h10, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino tá chegando aqui no pedaço esportivo mais importante do Rádio Campineiro.
Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as primeiras informações da Ponte Preta. Macaca entra em campo daqui a pouquinho, 7h30 da noite, no estádio Dr. Novelli Júnior em Itu, pega o Ituano, 5ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Um jogo que dá ao vencedor a liderança isolada da competição ao fim desta rodada. E tomara que seja a Ponte, né? A Macaca vem de 3 vitórias seguidas, o time está invicto no campeonato. A Ponte que tem aí um tabuzinho, pequeno tabu a ser quebrado, né? Não vence o Ituano desde 2024. Pouco tempo. De lá para cá foram 4 jogos com 2 derrotas e 2 empates. Esta é a oportunidade Ponte Pretana para voltar a vencer o time do Ituano. A dúvida ficava sobre a presença ou não do Maguinho, né? Maguinho, lateral direito, um dos mais experientes do elenco, sofreu uma pancada no meio da semana passada, mas está recuperado. Foi relacionado pelo técnico Alberto Valentim e deve começar como titular. E o Maguinho fala exatamente sobre a importância do duelo de daqui a pouco contra o Ituano fora de casa. Sabemos que, como você falou, é um jogo que vale a liderança, né? Então é um jogo onde a gente tem que ter muita atenção, os 90 minutos. É um jogo que provavelmente será decidida nos detalhes, então a gente tem que estar preparado para qualquer coisa que tiver no campo, e eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande partida e, se Deus quiser, a gente volta vitorioso de lá. Palavras do Maguinho, que na entrevista coletiva também falou sobre a questão do favoritismo, né? Muita gente tem colocado a Ponte Preta como favorita, mas o Maguinho diz que não. No elenco ponte pretano não tem essa de favoritismo, não. É um jogo após o outro, passo a passo, né? Step by step, para que o time possa lá no final conseguir o seu objetivo, que é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Maguinho deve ser titular na lateral direita, mas na lateral esquerda teremos mudanças. Isso porque o Arthur está suspenso, né? Foi expulso na última partida, na vitória sobre o Anápolis, cumpre suspensão automática. Danilo Barcelos deve ser o titular esquerdo, titular, né? Lateral esquerdo titular no jogo de daqui a pouco, no lugar do Arthur. Além do Arthur, o técnico Alberto Valentim também está suspenso. 3 cartões amarelos, o Douglas vai ser o seu substituto, é o seu auxiliar, né? Ele quem vai comandar o time ali na beira do gramado. Tanto ele, Douglas, quanto o Alberto Valentim reencontram o Ituano, né? Eles trabalharam, o Alberto Valentim tem uma história como técnico do Ituano, agora está do outro lado comandando a Ponte Preta em busca, portanto, da 4ª vitória seguida, resultado que pode deixar a Ponte Preta na liderança isolada desta Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente volta já com as escalações oficiais, informações da Ponte, aqui no Esporte em Debate. Estaremos expectantes para a chegada das escalações já. Deita essa câmera aí, por favor, aí, que ela tá me atrapalhando aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui? Isso. Deitar no sentido de deitar mesmo? É, lógico. Tira daqui. Aqui. Aí, agora ficou bom. Beleza, Valeu. muito obrigado. Sensacional, hein? Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra
como o Sicredi pode te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Vamos lá, CH, a sua expectativa, a bola rola, a partida marcada para 19 horas e 30 minutos. A Ponte espera o Ituano ou toma a iniciativa, vai para cima e tenta fazer um gol para ter a sua vida mais facilitada dentro do jogo. Não é assim que normalmente a Ponte atua fora de casa. Normalmente ela joga de maneira reativa para aproveitar os contra-ataques. Mas essa maneira reativa é também uma maneira que gosta muito de trabalhar o Mazzola Júnior. Portanto, é uma pergunta que eu ainda não tenho resposta. Eu tenho aqui a impressão que pelos jogadores de frente, a Ponte vai marcar saída de bola. Tenho a impressão, né? Mesmo porque o Ituano, que tem um meio-campo muito interessante, atacantes também muito lépidos, como diria Catarino nesse momento, a zaga do Ituano apresenta algumas instabilidades. Se eu fosse o Valentim, eu marcava em cima a saída de bola, pelo menos os 20 primeiros minutos do primeiro tempo, né? Para tentar roubar essa bola e com velocidade e precisão fazer 1-0. É muito importante no jogo fora de casa você fazer um gol até 25 minutos. E de preferência não tomar nenhum, né? Mas aí que mora o problema. Se a Ponte está preparada, e eu acho que ela está preparada, talvez bem escalada, e acredito que esteja, o Ituano também vem num bom momento. Os dois times venceram 3 consecutivas. Empataram uma e venceram 3. O momento de ambos é interessante. E o Ituano joga em casa. Jogar no Novelli Júnior nunca foi tarefa fácil. Em todos os tempos. Os times de Campinas vão para lá, sofrem. Porque lá tem um time de qualidade. E vai ser uma briga muito interessante no bom sentido, futebolisticamente falando. É o Alberto Valentim, que é o técnico da Ponte, que conhece o Ituano pra caramba, e o Mazzola Júnior, atual técnico do Ituano, que conhece todos os pedaços do gramado do Moisés Lucarelli. Então vai ser uma briga muito interessante. Para mim, é um jogo que tem a característica de um jogo de xadrez, Batista. 18-17 e para você, Tigrão, o time do Ituano, o técnico Mazzola Júnior, não tem qualquer tipo de problema, nem contusão, nem cartão. Saulo, Tássio, Luiz Gustavo, Matheus Mancini, Dalpian, Bruno Silva, Caio Mendes, Ramon Carvalho e Fernando Canizin, Neto Berola e Vinícius Popó. Quais serão as dificuldades da Ponte em Tigrão? Serão grandes. Dificuldades grandes, meio campo experiente, né? Bruno Silva, o Popó voando, enfim. É um time muito bem estruturado, o Mazzola deu um jeito, deu uma cara para o time já no Campeonato Paulista, da Série A2, por um triz. Não subiu, porque perdeu aquele jogo em casa na semifinal para o Capivariano, que, diga-se de passagem, foi o campeão, e tinha lá o Popó, que foi para o Ituano, né? Futebol de Campinas dormiu de touca, né? Não sei se o Ituano tem mais bala na agulha, não sei, mas o cara mete gol de tudo quanto é jeito. Então a Ponte vai ter muitas dificuldades contra o Ituano, e eu acredito sim num jogo muito igual, muito equilibrado, vai ser decidido no detalhe, mas é dificuldade para o Ituano também, porque a Ponte já se estruturou, a Ponte já encontrou um jeito de jogar, e o Maguinho deve jogar conforme eu dizia sexta-feira, apesar de todo mundo ter dito que quem treinou foi o João Gabriel, e eu dizia, ó, Maguinho treinou. Então também é questão de detalhe, o Maguinho não vem bem, não vem fazendo um grande campeonato, mas é sempre um jogador interessante. Aliás, ele participou com assistência recentemente no último jogo da Ponte, né, fazendo o cruzamento para que o Dudu metesse a bola no balaio. Então, companheiro, é assim, ó, o mesmo pau que dá no Chico, dá no Francisco. E se o Mazzola tá armando algumas arapucas para ver se a macaca pisa e cai no alçapão, o Alberto Valentim também está armando das suas para tentar pegar o Galo no contrapé. Vai ser um jogaço
E daqui a pouquinho vem a escalação. E aí, dando tempo, a gente fala mais um pouquinho sobre o jogo. Rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos, em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos e operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18 horas e 23 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Já já as escalações. Pelo protocolo da CBF, 1 hora antes do jogo. Jogo 7h30, então daqui a pouco, às 18h30, daqui a 6 minutos, o Vladimir Catarino vem com as escalações oficiais. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos
Requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadaservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aê, sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18 horas e 25 minutos. E agora mais um ouvinte no ar. Fala, Batista. Boa noite. Batista, apenas como sugestão aí, a narração do gol da Ponte, para ficar mais emocionante, eu acho. Ao invés de soltar o hino desde o começo, vocês poderiam colocar a partir daquela estrofe, fala, Ponte Preta, inflamante, Ponte Preta, emoção. Eu acho que ficaria mais legal, viu? Ficaria mais emocionante aí o gol da Macaca. Abraço. Ouvinte no ar, mais um. Olá, Carlos Batista. Boa noite. Aqui é o Fabiano de Sumaré. Carlos Batista, gostaria de saber da opinião de vocês aí, de todos de vocês da mesa aí, por que o futebol brasileiro não começa a criar sua própria identidade, igual tinha antigamente, futebol de drible, de técnica apurada, que não se via quase em nenhum lugar do mundo? Por que não começa a fazer esse tipo de escola, voltar como era antes? E esquecer esses negócios de tática, de futebol europeu que se enraizou aqui no futebol brasileiro. O futebol brasileiro sempre se primou pela técnica, pelo drible. Era algo que não se via em quase nenhum lugar do mundo. E hoje está esquecido. Eu gostaria de saber a opinião de vocês aí sobre isso. Um forte abraço aí para todos. Uma ótima semana. Valeu. Valeu, um abraço, muito obrigado. É o modismo, né? Essa mentalidade do futebol globalizado. Então, o Brasil, que sempre se notabilizou pela sua habilidade técnica, velocidade, aí imita ou quer imitar e faz mal feito. Não é que a imitação não deva ser feita, né? O que é bom tem que ser imitado. Mas imita muito mal. Então, algum dia, em algum momento, alguém vai voltar ao futebol raiz. Hoje é impossível, né? Porque já vem com esse vício da base. Eu estive num evento e estava conversando com o Parraga. Parraga que jogou na Ponte, jogou no Guarani também, mas tinha uma ligação mais forte com a Ponte, onde foi o berço futebolístico do Parraga. E ele estava falando da época do Cilinho, de treinadores que faziam o jogador fazer o treinamento, por exemplo, bola de borracha, coisa que não existe mais. Bola de borracha para treinar a técnica. O jogador acha que ele nasce sabendo e que não precisa fazer treinamento. Aí o Parraga falou, olha, além da bola de borracha, que era importante fazer, tinha também o paredão. Chutar a bola no paredão para aprimorar a técnica. Cruzamentos. E ele falava que o Cilinho mandou fazer uma haste de ferro para pendurar na trave, ali com um pneu de bicicleta, né? E aí o cruzamento tinha que ir até a linha de fundo e fazer o cruzamento para acertar dentro daquele pneu de bicicleta que estava preso ali na haste, na trave, para aprimorar o cruzamento. Hoje, os treinamentos todos são baseados em treinamentos europeus. E aí, a prioridade é para o tal do treinamento alemão.
espaço curto, que já era treinado assim na época do Cilinho e outros treinadores. Mas com bola, treinamento com bola, permanentemente com bola, treinamento físico com bola, qualquer tipo de treinamento usando bola. Aí hoje o futebol virou um espetáculo físico. É a tal da intensidade. O cara tem que correr, Antigamente corria 4, 5 quilômetros, se tanto. Hoje tem que correr 10, 11, 12 quilômetros. São fundistas, não são jogadores de futebol. Então, algum dia, em algum momento, algum treinador vai começar a fazer o caminho inverso do que nós estamos vivendo hoje, que é efetivamente um futebol sem técnica, um futebol horroroso. E não é aqui querer ser saudosista, não. Também não acho que essa palavra seja pejorativa, porque o saudosismo, quando ele é trazido dentro de uma base que relembra coisas efetivamente positivas que aconteceram, ele deveria ser aceito e aceito inclusive com gratidão. Que foram graças a esses antigos é que nós chegamos até aqui. A história foi construída e está sendo destruída aos poucos com esse futebol moderno, que é um futebol que não tem a beleza, que não tem a qualidade que tinha antigamente. 18h13, ouvinte no ar, mais um. A mensagem de texto, ok. Olha aqui, Alexandre Zupi Balista. Mandei de novo para não se perder no meio das outras mensagens. Batista, a melhor definição sobre a contratação de Ancelotti que eu li hoje foi essa: contrataram o CEO da Amazon para assumir as lojas americanas. Faz sentido, né? Que a CBF realmente é uma bagunça imensa. Mas já nós teremos aqui a participação dos comentaristas falando sobre esse tema. Batista, toda a equipe é diferenciada, parabéns. Mas o Tigrão é o maluco beleza, mais equilibrado que já conheci. Sensacional. Marcos Pessoa, de Serra Negra. Abraço para você, Marcos. Muito obrigado pela sua participação. Bom, então, o Tigrão, da maneira que você coloca, é o nosso Raul Seixas, né? O Tigrão nasceu há 10 mil anos atrás. E ele realmente é o maluco há 10 beleza. mil anos atrás. Olha lá. E não tem nada nesse mundo que eu não faça demais. Não. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não faça demais. Mundo que eu não saiba demais. Se não me avisassem, eu não consigo diferenciar qual que é o Raul Seixas e qual é o Tigrão cantando. Realmente, né, tem uma semelhança, mas assim na filigrana, uma semelhança de miligramas entre o Tigrão e o Raul Seixas, o eterno maluco beleza. E se eu nasci há 10 mil anos atrás, você nasceu há 9.997 anos atrás. A diferença é só de 3 anos. Então, muito obrigado ao amigo aí de Serra Negra. Não é maluco, né? Às vezes a gente fala umas coisas aqui que tem que ser maluco para falar, porque a gente corre muitos riscos. Mas eu procuro trabalhar em cima da verdade, em cima das minhas convicções futebolísticas, né? E assim é que a gente vem pautando nesses gloriosíssimos, graças a Deus, 40 anos ininterruptos. Ininterruptos. Tem 2 cronistas em Campinas que estão no ar há 40 anos ininterruptamente. Tem gente com, aliás, grandes amigos com os quais eu aprendi muito,
que têm mais tempo de profissão, mas pararam, depois voltaram. É mais ou menos igual a história da Ponte, time mais velho do Brasil, não é porque tem o São José, não. Ininterruptamente, a Ponte é o time mais velho do Brasil, porque time que para 40 anos e depois volta, como é que ficou a fundação dele? É na data original ou é depois que ele retomou? Então o nosso negócio aqui tem sim companheiros que eu respeito muito, que estão na ativa e que tem muito talento e que tem mais tempo de profissão que nós aqui. Mas pararam um período, por um motivo ou outro, depois retomaram, depois pararam de novo, depois retomaram. Ininterruptamente. Tem 2 aqui, em Campinas. Esse baixinho que está apresentando o programa e esse maluco beleza aqui. São 18 horas e 36 minutos em Campinas. Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas, com muito recheio. Massa leve e crocante, pizza doce e também salgada. E a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de sucos e drinks. Bom atendimento e o ambiente é agradável, o espaço é climatizado. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônico Cipião. Bem na esquina, inclusive a entrada é pela Cônico Cipião. A região central de Campinas e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. São 18 horas e 37 minutos em Campinas. Vladimir Catarino, times já estão definidos? Já. Estão na pedra. Ponte Preta e Ituano, Ituano e Ponte Preta. Batista? Opa, então vamos lá. Atenção. Começando com o time da Macaca para enfrentar o Ituano. Ponte, apenas uma mudança no time titular. Já havíamos adiantado, né? A entrada do Danilo Barcelos no lugar do Arthur, que está suspenso. No mais, o mesmo time que começou o jogo contra o Anápolis. Diogo Silva é o goleiro 12. Maguinho na lateral direita com a 2. Dupla de zaga tem Wanderson, 34, Emerson Santos, 18. E na esquerda, Danilo Barcelos, 14. 25 para Lucas Cândido, 21 Dudu, 37 Serginho e 10 capitão do time Elvis. 7 para Jean Dias, 17 Toró. Douglas Leite hoje comanda no banco porque o Alberto Valentim está suspenso. Repeteco da Macaca, de Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Danilo Barcelos, Lucas Cândido, Dudu, Serginho e Elvis, Jean Dias e Toró. No banco, o Douglas tem como opções aí para 5 alterações: o Pedro Rocha, goleiro com a 1, Simon, zagueiro 4, Rodrigo Souza, volante com a 5, o Sérgio Rafael, zagueiro com a meia dúzia, Gé, centroavante com a 9, João Gabriel é lateral, tem a 20, Luiz Felipe, lateral barra volante 27, Everton Brito, meia com a 29, Victor Andrade, atacante 31, Diego Tavares, atacante 35, Léo Oliveira, volante 55 e o atacante Gustavo 25, mas que joga com a 99, Batista. 18h39 e agora o Ituano. Galo rubro-negro altaneiro, forte e valente,
Um ano bastante diferente daquilo que nós imaginávamos, né? O técnico Mazola Júnior escala o time com Jefferson Paulino 1, 2 Paratácio, 3 Luiz Gustavo, 4 Matheus Mancini, capitão do time, meia dúzia Dalpian, 5 Bruno Silva, 8 Thiago Moraes, 11 Ramon, 7 Walterson, 10 Léo Passos, 9 Vinícius Popó. Repeteco do Galo de Itu, de Jefferson Paulino, Tássio, Luiz Gustavo, Matheus Mancini, Dalpian, Bruno Silva, Thiago Moraes, Ramon, Walterson, Léo Passos e Vinícius Popó. No banco, o Mazola terá Wesley, Dija, Natan, Grigor, Tiaguinho, Neto Berola, Caio Mendes, Gustavo Silva, Fernando Canezin, Osman, Daniel e Matheus Rocha. E agora a arbitragem. Fique de olho no apito. Hoje o comando é da senhorita Daiane Muniz. Ela apita Ituano e Ponte Preta. Bandeira 1, Luiz Alberto Andrini Nogueira. A bandeira 2, a Isabelle de Oliveira. Quarto árbitro, Gabriel Henrique Meira Bispo. Toda a equipe do estado de São Paulo. São 18 horas e 40 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo. E já já o Tigrão vai analisar. Agora já é definitivo. Time da Macaca para pegar o Ituano. Já já aqui na Rádio Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. Resultados desta quinta rodada. Jogando no Brinco, o Guarani perdeu para o São Bernardo pelo placar de 1-0. O Náutico derrotou o Confiança 2-0. O ABC fora de casa derrotou o Brusque 1-0. Anápolis e Ipiranga empataram por 0-0. O Floresta fora de casa derrotou o Botafogo da Paraíba por 3-2. O Caxias venceu o Retrô por 2-1. O CSA venceu o Maringá por 3-2. Londrina e Tombense empataram por 1-1. Hoje, fechando a rodada 7h30, tem Itabaiana e Figueirense, Ituano e Ponte Preta. Este confronto entre Ituano e Ponte Preta, quem vencer, o jogo que irá transmissão da Rádio Bandeirantes, vai para a liderança isolada da competição. Nesse momento, o líder é o Caxias com 12. Depois, na sequência, aparecem Ituano, Ponte Preta e Maringá com 10. O Londrina é o quinto colocado com 9 pontos. O Guarani está na zona do rebaixamento, é o 17º colocado, tem 3 pontos. Mesma pontuação de Confiança, Anápolis e Figueirense. Lembrando que
o Figueirense ainda joga. O Itabaiana é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, 16º colocado com 3 pontos. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, jogando ontem em Barueri, no Choque Rei, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1-0. Tirou a invencibilidade do time do Tricolor e, de quebra, reassumiu a liderança isolada no Campeonato Brasileiro. Liderança que havia sido perdida no sábado com a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 1-0. Tivemos ainda, pela 8ª rodada da competição, o Mirassol de virada vencendo o Corinthians 2-1, a goleada do Fortaleza sobre o Juventude 5-0, Grêmio e Red Bull Bragantino empataram por 1-1, o Vitória venceu o Vasco 2-1, o Sport foi goleado pelo Cruzeiro em casa 4-0, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense 3-2 e o Botafogo venceu o Inter pelo placar de 4-0. Hoje, 8 da noite, fechando a rodada no Allianz Parque, tem Palmeiras e Ceará. Palmeiras líder, Flamengo segundo, Red Bull terceiro e Cruzeiro quarto. Os 4 últimos são Vasco, Juventude, Santos e Sport. Lembrando que neste meio de semana ocorrerão as rodadas ou os jogos da 5ª rodada, primeira fase da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. O Brasileirão retorna apenas no próximo fim de semana. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h46, o técnico Antônio Carlos Zago foi demitido pelo Botafogo da Paraíba. Perdeu ontem em casa 3-2 para o Floresta. 55 anos. Pelo Belo, 6 jogos. 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Demitido, portanto, o Zago. Mais um técnico desempregado na Série C. Vamos lá, Tigrão, qual que é a sua análise já com o time da Ponte definido e o mesmo acontecendo com o Ituano, hein, Tigrão? Bom, nenhuma grande surpresa, né? Eu estranhei apenas a volta aí do Jefferson Paulino ao gol, mas eu observo aqui que o Saulo não está nem no banco. Então, eu não tenho informação aqui se é contusão ou suspensão, mas a gente trabalhava com o Saulo. E com o Osman, né? Ele vem com o Léo Passos desde o início, mas não muda praticamente nada. A estrutura tática é a mesma. O Paulino, há muito tempo lá em Itu, titular durante várias temporadas, é um goleiro no mesmo nível do Saulo, não vejo nenhum problema. E falando da Ponte, importante a recuperação do Maguinho, que era a carta fora do baralho, tanto é que a gente discutia aqui se Luiz Felipe, se João Gabriel, não, vai o titular excelente. Não tem o Arthur na lateral esquerda, mas eu acredito que o Barcelos, indo menos à frente, eu acho que o condicionamento físico atual do Arthur é melhor do que do Danilo Barcelos, mas ele, na boa, vai descer também. Sempre tudo muito bem coordenado para não deixar as costas ali. E eu acho que tem um jogador na Ponte aí que já está na hora. Ele está com a senha na mão para começar as partidas. Toda vez que ele entra, o time cresce. Até porque não é só a entrada dele. Eu estou falando desse menino que veio lá de Limeira, da Inter, o Everton Brito, toda vez que ele entra, o time cresce. E cresce por 2 motivos, porque não é só sai A e entra B. Saiu um volante, entrou o Everton Brito. Não. Quando ele tira um dos volantes que o placar não está sendo favorável, ou o time não está andando, não está conseguindo aquele desempenho esperado, ele tira um dos volantes e puxa o Serginho
para ser o segundo volante, para dar início nas jogadas, para dar qualidade na saída da bola, e vai com o Everton Brito na meia barra beirada, normalmente do lado esquerdo, e ele está num momento técnico e físico, de dinamismo do jogo muito bom. Então, aguardem, dependendo do panorama da partida, podemos esperar também o Everton Brito, que está no banco, não inicia a partida, mas para mim já faz por merecer uma chance no time titular da Ponte, e já poderia ser nessa partida num jogo duro, complicado, equilibrado, cheio de armadilhas, mas que a Ponte tem, como não, condições de voltar para Campinas com 3 pontos na sacola. E para você, Gleger Zorzin, 18 horas e 50 minutos em Campinas. Você que estará na transmissão do jogo já. Alô, Gleger. Abraço para você, boa noite. Boa noite. Boa noite, Batista. Boa noite para o amigo ligado na Bandeirantes. Boa noite a todos os integrantes da equipe. Batista, a gente tinha uma dúvida, né, se a escalação do Maguinho, se ele viria para o jogo ou não. Tava sentindo ali e aparece como titular. Eu acho que é por aí, tem que manter realmente, troca lá do lado esquerdo, o Barcelos entra na vaga do Arthur e ele mantém ali a mesma estrutura, o mesmo esquema, eu acho que é isso. A gente percebe que o time da Ponte, ele está crescendo, né? Jogo a jogo, vem melhorando tecnicamente, até mesmo no aspecto tático, e não adianta, cara, todo jogo, no time que está ganhando, que está lá em cima na tabela, você ficar mexendo, ficar trocando o jogador, não vai adiantar. Você nunca vai encontrar um padrão, você nunca vai ter um time entrosado, você nunca vai ter um planejamento bem efetivado dentro do campo. Então, para mim, acerta o Alberto Valentim, quanto menos mexer, melhor. Vai enfrentar um bom time, é um confronto direto pela liderança da competição, então não adianta. Eu acho que acerta o Alberto, acerta, é por aí mesmo. Mantém a mesma estrutura, jogadores experientes, jogadores acostumados com esse tipo de jogo. O jogo vai ser duro, vai ser pesado, fora de casa, mas eu acho que a Ponte está muito bem escalada e preparadíssima, Batista, para conquistar mais uma vitória e, claro e óbvio, assumir a liderança da competição. 18h51, vamos lá agora com os temas do dia. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu? O técnico da seleção brasileira, 5 milhas por mês. Eu acho que vale pelo currículo do treinador. Agora, se ele vai dar jeito na seleção brasileira é uma outra conversa. De qualquer maneira, ele tem capacidade, tem currículo para colocar a seleção brasileira em outro rumo, Batista. E para você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? Essa regularidade assustadora, né, porque acaba às vezes até desnivelando o campeonato do Palmeiras. Ele amplia a invencibilidade de quase 2 anos e passa, né, um momento histórico no choque rei aí contra o São Paulo. Passou, inclusive, na estatística geral. São 121 vitórias do Alviverde, 120 empates e 120 vitórias do São Paulo. É o maior equilíbrio de clássicos, certamente, do futebol brasileiro. Agora, o Palmeiras, ele vem fazendo jogos muito consistentes, deu uma balançada com a saída de alguns jogadores importantes, e o Português, que é temperamental, é chato pra caramba na beirada do campo, reclama de tudo, mas uma coisa ele tem, porque ele tem um grande elenco, mas ele remontou as peças. Né? O Palmeiras perdeu 4, 5 jogadores que faziam parte de uma engrenagem muito bem entrosada. O que é que fez o treinador? Conseguiu botar as engrenagens e azeitá-las nos lugares certos, nas posições certas, e o Palmeiras caminha aí, é muito cedo ainda, mas é favorito absoluto ao título ao lado do Flamengo, com o Red Bull Bragantino correndo por fora. E você, Gleger, qual o tema que você escolheu para hoje? O tema do Xavi Alonso, né, que pode assumir aí o Real Madrid. A imprensa espanhola está cravando que ele vai assumir. Não dá, né, Batista? Um time da grandeza, do tamanho do Real Madrid, deixar um interino num campeonato mundial de clubes, né, que vai acontecer aí nos próximos dias. Então, para mim, eu acho que é certo. A gente só tem que ver o seguinte, ele é bom treinador?
cara experiente, bom, né? Mostrou ter talento, mostrou ter qualidade. Agora, resta saber se ele vai ter pulso firme, né? Que ali só tem craques e realmente o Real Madrid titubeou, ficou fora da final da Champions, ou seja, não vive um bom momento. Para mim, tecnicamente falando, é uma boa. Agora, saber se realmente vai ter pulso para comandar esse time de astros que é o Real Madrid. E agora na lata. Responde na lata. Ancelotti foi o maior acerto da era Edinaldo Rodrigues ou você traria outro treinador? Começa com você, CH. Não, eu traria Carlo Ancelotti. Agora, se vai dar certo ou não, só o dia a dia que a gente efetivamente vai saber, mas que ele tem muito currículo, ele tem com toda certeza. E você, Gleger, qual a sua reflexão sobre a contratação do Ancelotti? Para mim, acerta a CBF em contratar o Ancelotti. E para você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Para mim, acertou. Né? Era um sonho de consumo antigo, espero que ele se adapte a um termo que ele não conhece na Itália e nem na Espanha, chamado maracutaia. Mas acertou, sim. Vamos lá, Tigrão, eu continuo com você. Quantas Ligas dos Campeões Carlo Ancelotti conquistou na carreira? 5. Já eu dou a resposta. E você, CH, qual é a sua resposta? Batista, o Ancelotti tem 4 Champions League. 2 pelo Real Madrid como treinador e 2 pelo Milan como jogador. Já a resposta certa. E você, Gleger, qual a sua resposta? 4. Então, Tigrão, 5, CH e Gleger, 4. Eu sigo com você, Gleger. Qual time jogou o melhor futebol da rodada do fim de semana no Brasileirão? Atlético Mineiro. E para você, Tigrão, qual o time que jogou o melhor futebol na rodada do final de semana? Cruzeiro. E você, CH, qual é a sua reflexão sobre o tema? Certeza, com toda certeza, foi o Cruzeiro que amassou o Sport fora de casa. Resposta do Na Lata 2. Ao todo, Ancelotti venceu 5 vezes a Liga dos Campeões. 2 com o Milan e 3 com o Real Madrid. Real Madrid 2003 e 2007 pelo Milan. 2014, 2022 e 2024 pelo Real Madrid. Então o Tigrão acertou. Parabéns. Tigrão com 5 e o Gleger e o CH foram em 4. Então acertou, né, o Tigrão. Repito, 2003 e 2007 pelo Milan. 2014, 2022 e 2024 pelo Real Madrid. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Gleger, um abraço para você e ótimo trabalho daqui a pouco para Ituano e Ponte Preta. Valeu, Batistão, estaremos aqui, se Deus quiser. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até daqui a pouco. Jornada esportiva que terá o comando de Leandro Boles, um dos maiores narradores esportivos do Brasil. Ótimo trabalho para você, Tigrão. Obrigado, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até já, até daqui a pouquinho. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar, mas de coração eu agradeço todos que mandaram para cá as suas mensagens. E amanhã estaremos de volta às 5 da tarde, aqui com o Esporte em Debate. Porque na sequência vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes, no FM 85,7
e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ituano e Ponte Preta. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, 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 laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet Paulo, acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes.